No Saber Direito desta semana, o professor de Direito Administrativo Alexandre Pris apresenta o curso sobre a nova Lei de Improbidade Administrativa. Você vai saber o conceito, a amplitude, a tipologia e caracterização da nova norma e ainda tipificação penal, procedimento administrativo e processo judicial. Veja agora! Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito e nesta quarta aula nós iremos falar sobre as sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Eu sou Alexandre Pris, advogado, professor universitário e vamos continuar nos estudos dessa lei tão importante. Na primeira aula falamos a respeito do que é improbidade, o índice de percepção de corrupção na esfera internacional, a posição do Brasil, a exigência do ato doloso. Na aula 2, falamos a respeito do sujeito ativo e passivo do ato de improbidade. Na aula 3, nós configuramos o ato de improbidade. Quais são os tipos de improbidade que existem no ordenamento brasileiro, em especial na Lei 8429. E agora, na quarta aula, nós iremos falar sobre as penas, as sanções. Quais são as sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticam o ato de improbidade. Iremos falar também sobre a necessária declaração de bens dos servidores públicos, seja para o acesso ao cargo, como para a permanência no cargo público. Meus amigos, no artigo de número 9, 10 e 11, nós estudamos os atos de improbidade em si. Quando é que esse ato gera um enriquecimento? Quando é que o ato ele prejudica, danifica, viola, transgride o erário, ele gera um prejuízo ao erário? E quando que há a violação, a transgressão dos princípios da administração pública? Isso tudo já foi estudado. Agora nós iremos estudar, nós iremos ver quais são as sanções aplicáveis para cada uma dessas modalidades de improbidade administrativa. Não perca a ideia que sempre que houver dano ao erário público, o ressarcimento nem se fala em sanção. Sempre que houver dano ao cofre público, esse dano deverá ser ressarcido, esse dano deverá ser recuperado. O agente que pratica o ato de improbidade, ele deve ressarcir o cofre público. Isso não pode ser interpretado como sanção. Afinal, ele gerou um prejuízo para o cofre público. E, inclusive, ressarcimento ao erário entra naquele conceito de um dano imprescritível. Os danos que são praticados contra os cofres públicos, ainda mais agora, como nós estudamos, em se tratando de atos dolosos, nós temos um dano imprescritível. E aí fica superada aquela ideia de quando prescreve por ser culposo e o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Meus caros, portanto, partindo da premissa que ressarcimento ao erário por danos em que o agente pratique contra o cofre público, eles não podem ser interpretados, esse ressarcimento não pode ser interpretado como um sancionamento. Quais são as sanções? E por que o agente público tem tanto receio da lei de improbidade? Meu caro amigo e minha cara amiga, veja, um agente público, quando ele pratica um fato, como nós já vimos conversando, esse fato, ele pode se configurar, esse mesmo fato, ele pode gerar uma múltipla responsabilidade do agente. O servidor público pratica um fato, mas esse fato, ele pode gerar as esferas de punição, as esferas de responsabilização, elas são múltiplas. Ao praticar esse fato, o agente público pode incorrer em um crime, pode incorrer em um ato de improbidade e, a depender do seu regime, uma infração político-administrativa. Vamos agora ver especificamente na lei de improbidade quais são as sanções. Então, já temos por premissa que o ressarcimento não é sanção, é o mínimo que se deve fazer. Mas no artigo 9 nós temos perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio.
É óbvio. O sujeito se enriqueceu ilicitamente. O que é justo? Ele perder o bem ou o valor que ele acresceu com a sua conduta dolosa e ilícita. Esta é a primeira forma de sanção. E como eu estava conversando, por que o agente público tem tanto receio? Muitas vezes, meus amigos, o crime ele tem uma pena baixa e a prescrição pode acontecer rapidamente, tendo em conta o exercício do seu direito de ampla defesa e contraditório. E aqui não quero dizer que o exercício de contraditório e ampla defesa, se eventualmente gerar prescrição, o sujeito ele protelou. Não. Se o ordenamento jurídico viabiliza ao réu a interposição de recursos, eu farei uso dos recursos que são possíveis. E isso, sob hipótese alguma, pode ser interpretado como procrastinar um processo judicial. Tá? Então, mas saibam que pode acontecer que, com a prescrição reduzida, né, ela acontecendo rapidamente, do crime até não se tem, muitas vezes, receio. A infração político-administrativa, ela se resolve, para aqueles que se aplicam, no âmbito legislativo. Os senhores sabem, as senhoras sabem, que no processo por crime de responsabilidade, o julgamento pelo legislativo é um julgamento político. Mas a ação de improbidade, o agente público tem receio. Né? É a ação que muitas vezes é mais efetiva, mais eficiente. E a primeira delas, das sanções, é a perda dos bens que são acrescidos pela ilicitude. Isso no artigo 9. E no artigo de número 10, nós temos a mesma sanção? Veja, no artigo de número 10, nós temos prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário nem sempre vai gerar um enriquecimento ilícito. Mas eu posso aplicar essa sanção aqui? Sim. A perda de bens ou valores que são acrescidos ilicitamente pode acontecer quando o sujeito gerou um dano ao erário, ou seja, eu posso ter as duas coisas? Eu posso ter, com aquela conduta de gerar dano ao erário, ele também ter se enriquecido. E mesmo respondendo pelo artigo 10, haverá a possibilidade de se aplicar a sanção da perda daquilo que é acrescido ilicitamente. E no artigo de número 11, agora, nova lei, artigo de número 11, não há mais a possibilidade de se aplicar a pena de perda de bens acrescidos. Até porque, meus caros, nós estamos falando de violação a princípio que está taxativamente previsto no artigo de número 10. Perdão, de número 11. Então, o que nós temos? Artigo de número 9 e 10. Admite a pena de perda de bens e valores? O 9 muito tranquilo, porque eu estou especificamente falando daquilo que é ilicitamente angariado, auferido, portanto, é justo que ele perca. No 10, eu falo de dano ao erário. O enriquecimento nem sempre acontece. Portanto, quando essa circunstância estiver presente, poderá ser aplicada, sim, a sanção da perda do que foi auferido ilicitamente. E no artigo de número 11, não há previsão deste sancionamento. O que mais se aplica para o agente ímprobo? Perda da função pública. A perda da função pública, ela pode ser aplicada no artigo de número 9 e no artigo de número 10. Nós já faremos um estudo a respeito de qual cargo ele perde. O cargo de origem ou o cargo posterior, né? Um cargo em que ele mais modernamente está ocupando. Mas vamos primeiro passar por cada um dos sancionamentos. A perda da função pública é aplicável, portanto, ao artigo de número 9 e ao artigo de número 10. Ou seja, quem enriqueceu ilicitamente, quem prejudicou o cofre público, pode perder a função pública. Inclusive, muito cuidado, é possível, no âmbito da lei de improbidade, o afastamento cautelar de agentes públicos. Meus caros, muito cuidado. Eu tenho afastamento cautelar, afastamento provisório de agentes públicos sem prejuízo da sua remuneração. Eu não tenho ainda uma sentença transitada em julgado que define, que determina que o sujeito perdeu a função pública. Esse agente pode ser, ao final, absolvido
Esse agente pode suportar o processo, responder ao processo, articular a sua defesa e, ao final, ficar evidenciado, comprovado que absolutamente não tem nenhuma participação ou que não se configurou o ato de improbidade. Portanto, o afastamento cautelar, o afastamento provisório é possível na lei de improbidade? Sim, desde que se demonstre que, efetivamente, ele pode cometer, inclusive, novos atos ilícitos, atos ímprobos, ele pode prejudicar as investigações. O que se exige? Exige-se que, efetivamente, se tenha a prova de que a permanência dele no cargo ou atrapalha a investigação, ou ele pode voltar a praticar atos, o que, inclusive, é uma novidade. Também podemos falar, e aqui eu faço um parênteses para nós alcançarmos um pouquinho mais, na Lei 8.112, que também prevê a possibilidade de afastamento cautelar de servidor público. Muito cuidado. Na Lei 8.112, nós temos a responsabilização do agente, do servidor público, ele vai responder o PAD, o processo administrativo disciplinar, e não será aplicada nenhuma das sanções da lei de improbidade, como nós já viemos estudando até aqui. Mas eu posso ter o afastamento cautelar de um servidor público, no caso 8.112, um servidor federal? Sim, a lei 8.112 autoriza. Eu posso, na lei de improbidade, ter o afastamento cautelar, afastamento provisório de um agente público? Posso, sempre com documentos, com provas, sempre de modo seguro, concreto, jamais com base em generalidades, em argumentação, que é despida de um elemento probatório muito concreto. Afinal, eu estou retirando um sujeito de uma função, ele permanece sendo remunerado pelos cofres públicos e talvez depois do prazo determinado ele volte para a função e acaba sendo absolvido. Ou seja, eu prejudico a vida de uma pessoa, eu tenho o dinheiro público sendo colocado nas mãos de alguém que está afastado por uma causa, um fato desnecessário. Então, ao invés de eu promover o interesse público, eu acabo por prejudicar ainda mais o interesse público. Mas vamos em frente. Já vimos que artigo 9 e artigo 9 e artigo de número 10 admitem a perda dos bens que são ilicitamente acrescidos. Artigo 9 e artigo 10 admitem a perda da função pública. Aqui agora, artigo 9, 10 e 11, a terceira sanção, que é a suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos. Para o caso do artigo 9 e o número 10, o artigo de número 10, nós temos 14 e 12 anos. E só corrigindo, aqui não aplica para o artigo 11, tá? Porque eu já estava olhando o pagamento de multa. Então, suspensão dos direitos políticos até 14 anos. O agente público que for condenado, que for reconhecida a conduta ímproba, porque ele se enriqueceu ilicitamente, ele pode ter os direitos políticos suspensos até 14 anos. Até 14 anos. O sujeito que cometeu um ato que prejudica o erário, suspensão de direitos políticos até 12 anos. E aqui já fica uma crítica da doutrina. Se a sanção eu tenho um máximo, eu não tenho estabelecido em lei um mínimo. Como é que se fixa um mínimo? Aqui se fala em suspensão até 14, até 12 anos. E qual é o mínimo? Juristas, e aí eu sou obrigado a reconhecer que isso é uma insegurança jurídica. Fica ao sabor do magistrado, da magistrada, nós vamos colocar isso na mão do judiciário, eu amplio a discricionariedade do Poder Judiciário para definir o tempo de sancionamento. Óbvio que seria muito melhor que a lei tivesse estabelecido o mínimo. Portanto, nós precisamos de um ajuste na lei. Como dito desde a primeira aula, a lei não é perfeita. A lei não irá responder, e nenhuma lei é perfeita, essa é a verdade. É a mesma ideia da antiga lei de licitação e a nova lei de licitação. Nós temos um novo regramento, nós criamos a fantasia de que uma nova lei irá resolver todos os nossos problemas em temas de contratação pública. Isso é uma falácia. Aqui é a mesma coisa. Merece esse ajuste? Merece. Então,
O que eu proponho? Qual é a ideia de uma parcela dos juristas? Que se fixe um mínimo de pena para que o magistrado, o Poder Judiciário, ele tenha um quanto, de tanto a tanto ele pode caminhar na dosimetria, na fixação da pena. Como está hoje, temos a pena máxima. Então, em tese, o juiz poderia fixar um dia, porque a lei não fala em um mínimo. Óbvio que seria desproporcional, né? Eu estou aqui exagerando para que se entenda, mas é plenamente possível. E o que é razoável? O que é proporcional? Como definir? Novamente nós teremos a discricionariedade, novamente nós teremos mais poderes entregues na mão do Poder Judiciário para decidir sancionamento. E levaremos o tanto de tempo que já caminhamos com a lei de improbidade. Quase 30 anos discutindo essa lei. E agora vamos abrir margem para mais esse ponto levar quanto tempo para ser definido. Então, primeira sanção, perda dos bens. Segunda, perda da função. Terceira, suspensão dos direitos políticos. 14 e 12 anos. Essas 3 sanções aplicáveis apenas ao artigo de número 9 e ao artigo de número 10. Agora nós iremos para a 4ª sanção, pagamento de multa. Está aqui no artigo... Todas essas sanções, meus caros, estão previstas no artigo de número 12. Então, quando você estiver lendo a lei, você vai ver assim, ó, no 9, 10 e 11, eu tenho os tipos, e no 12 eu tenho as sanções. E os incisos, eles vão indicar em qual daquelas situações se encaixa aquela sanção. Aqui, eu estou trabalhando dessa forma para que, de maneira mais didática, você já consiga gravar o conteúdo. Porque eu posso estar falando tanto para profissionais do direito, quanto para concurseiros, quanto para aqueles que querem fazer OAB, para aqueles que estão se aperfeiçoando aí nos seus estudos. Então, vamos ponto a ponto. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo. Então, além de perder, artigo 9, além de perder o que ele enriqueceu, ele ainda vai pagar uma multa que é equivalente ao acréscimo. É bastante pesado esse sancionamento. E assim tem que ser, porque o sujeito enriqueceu dolosamente em razão de um cargo, de uma confiança, de uma prerrogativa que se colocou na mão dele enquanto agente público. Artigo de número 10, pagamento da multa equivalente ao valor do dano. Porque aqui nós estamos falando, no artigo 10, de dano ao erário. Então, ele pode, inclusive, perder o que ele acresceu e ainda pagar, e irá pagar, multa equivalente ao dano que ele gerou para o cofre público. Agora aqui aparece a possibilidade de sancionar o agente público que pratica, que viola o princípio da administração. Até então, não era possível aplicar aquelas sanções àqueles que violam o artigo 11. Ou seja, os princípios da administração pública aqui, o sujeito que incorre nesse tipo de improbidade não pode suportar perda de bem acrescido, nem perda da função pública, nem suspensão de direitos políticos. Mas agora ele poderá pagar multa, sim, até 24 vezes o valor da remuneração que ele percebe, que ele aufere. Veja, nós temos um quadro diferenciado da lei antiga. Agora, a multa é até 24 vezes o valor da sua remuneração. Então, vamos lá. 9, ele enriqueceu, então ele paga a multa dentro do que ele percebeu. Ele prejudicou o erário, ele paga a multa dentro daquele dano que o poder público suportou. Ele transgrediu o princípio, ele paga a multa até 24 vezes o valor da sua remuneração. Estão vendo como é gravosa a lei de improbidade? Estão vendo? Ainda falta uma sanção. Mas eu quero ponderar com vocês. Estão vendo como é essencial que nós tenhamos um regime seguro, nós tenhamos um regime que efetivamente concretize direitos fundamentais dos acusados? Em muitas e muitas ocasiões, vocês verão pessoas honestas, pessoas probas, que
por uma má interpretação, por uma aplicação equivocada do direito, acabam por responder por um ato de improbidade. Infelizmente, esse ato de improbidade, essa acusação, pode lhe custar anos a fio de um processo. Eu advogo nessa área e muitas vezes eu me deparo com pessoas, em muitos casos em que advoguei nessa área e naqueles que eu advogo, sujeitos que inocentemente respondem ao ato de improbidade, o processo por improbidade, têm os seus bens indisponibilizados e nós, na próxima aula nós falaremos da indisponibilidade dos bens públicos e dos bens do agente público. E esse sujeito ele ficará submisso a esse processo durante quanto tempo? Durante quanto tempo ele irá responder pelo ato de improbidade, ter os seus bens indisponibilizados para, ao final, ser absolvido? Ah, professor, mas existe muita gente desonesta e que acaba se valendo dessas prerrogativas para se esconder e não ressarcir o dano ao erário? Evidentemente, mas o ordenamento jurídico ele é criado para gerar segurança para o bom servidor público, para o bom agente público, para a coerência do sistema jurídico e não apenas punitivista. Vejam, meus amigos, imaginem os senhores, lá na primeira aula nós falamos, a lei de improbidade, ela nasceu lá na origem, em 92, nós já vimos as formas de punição em outros regramentos, mas nós vamos fazer aqui o nosso marco para o nosso estudo da improbidade para frente. Antes da lei de improbidade, havia outra forma de obrigar o agente público a ressarcir os cofres públicos, mas é a partir da lei de improbidade que nós temos realmente o sancionamento pessoal por esse ato ímprobo. Então, meus caros, o ordenamento jurídico ele é criado para proteger o bom cidadão, o bom servidor, o bom funcionário, o bom empregado público, e não o inverso. Como eu disse, imagine os senhores a pessoa que honestamente agiu, foi mal interpretada e suporta a ação de improbidade. É gravoso, é muito perigoso. E eu tenho contato com pessoas na minha atuação que infelizmente estão nessa situação e passam problemas graves. A mesma situação pode acontecer num processo penal. Sim, mas aqui nós temos bens indisponibilizados, nós temos possibilidade de, como nós vimos, devolver dinheiro, perder função pública, multa pesada, suspensão de direitos políticos e todas as consequências que nós estamos estudando. A última das sanções é a proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica. Veja, o agente público ou aquela pessoa jurídica não poderá mais contratar com o poder público. Prazos. Veja, a nova lei estabelece para o artigo de número 9, 14 anos, o prazo máximo. A lei fala pelo prazo não superior a 14 anos, no artigo 9. No artigo de número 10, prazo não superior a 12 anos. E no artigo de número 11, não superior a 4 anos. Mais uma vez, nós não temos o quantitativo mínimo. Nós não temos a pena base, vamos assim dizer, né? De onde parte? Não se tem. Então, o que se tem é o máximo, 14 anos, 12 anos e 4 anos, seguindo uma coerência, né? Para facilitar. Veja, no enriquecimento, a suspensão é de 14 anos, então a proibição de contratar também é de 14 anos. No prejuízo ao erário, a suspensão é de 12 anos, portanto, a proibição de contratar também é de 12 anos. Na violação a princípio, não há suspensão de direitos políticos, mas há proibição de contratar por 4 anos. Quanto à perda da função pública, o sujeito perde o cargo público. Atinge o quê? Atinge o vínculo originário ou atinge o cargo em que ele está ocupando? Meus caros, hoje a lei define que o sujeito perde o cargo originário, em contrário ao que o STJ havia pacificado. Então, o que nós temos? Um exemplo para você entender. Vamos supor que um agente público
um delegado, uma delegada de polícia, delegado de polícia federal, delegado de polícia civil, pratique um ato de improbidade. E ele responderá a esse processo por anos a fio. Anos depois, esse mesmo sujeito, esse mesmo homem, essa mesma mulher, é aprovado em um concurso público para juiz federal, para um outro cargo, defensor público, um outro cargo. Ele perde, uma vez julgada a ação de improbidade, e ele já ocupando esse segundo cargo, qual será, ou sobre qual cargo recairá a perda da função pública? O STJ levou um tempo para pacificar. Havia duas correntes bem demarcadas. Olha, ele perde o cargo mais atual, ele perde o cargo originário. Hoje, a lei definiu. Ele perde o cargo originário. Ou seja, nesse nosso exemplo, ele perderia o cargo de delegado de polícia. Foi o que ele praticou, o ato ímprobo. Há uma repulsa, há uma discussão doutrinária, tá? Porque, em tese, acabaria por esvaziar a punição. O sujeito continua na administração pública e se reconhece a perda de um cargo que ele não mais ocupa. Mas hoje, o que a lei define no seu artigo 12, o seu parágrafo 1º, é nesse sentido. O sujeito pratica um ato de improbidade. Vai aplicar a sanção da perda do cargo? Qual o cargo que ele perde? O originário. Professor, mas tem exceção? É possível a perda do vínculo atual? O próprio parágrafo 1º, se você está com a sua lei aberta aí nos seus estudos, você pode acompanhar. Nos casos de enriquecimento e em caráter excepcional, o juiz vai ponderar as circunstâncias e a gravidade da infração. Ou seja, o juiz vai verificar em que circunstâncias ele praticou esse ato de improbidade. E para os casos de enriquecimento ilícito. Vejam comigo, um exemplo, inclusive da vida real, né? Aqueles que enfrentamos aí nas lides forenses. Em um determinado processo criminal, um agente, aí eu estou falando de processo criminal, para poder chegar aqui. Um processo criminal, o agente público responde o processo penal e, como efeito da sentença, acaba por perder o cargo público. Mas ele já trocou de cargo público, ele já está em outro cargo público. E na sentença é definido de que forma, de que maneira o juiz, o Poder Judiciário, irá determinar essa perda do cargo. A jurisprudência do STJ também, ainda que nós estejamos a falar de condenação criminal, diz que se ele pratica o ato em um determinado cargo, é aquele cargo que ele deve perder. Ressalvado se este segundo cargo, esse cargo mais moderno, tiver algum entrelaçamento que o inabilite para esse exercício. Veja, o segundo cargo tem que ser muito próximo, atribuições muito próximas, muito parecidas. Cargos distintos, ele deve perder originariamente o cargo em que ele ocupava. Isso eu estou falando de direito penal. Isso eu estou falando de entendimento do STJ. Agora, condenação criminal. Agora, em termos de improbidade, a nova lei definiu, perde o cargo originário, excepcionalmente, ele pode perder o cargo atual. Mas o juiz, então, mais uma vez, eu vou colocar na mão do magistrado, na mão do Poder Judiciário, a interpretação. Eu tenho enriquecimento, ou seja, limita. Eu tenho que ter uma situação excepcional, o juiz é que vai definir essa excepcionalidade. Eu tenho que ponderar as circunstâncias, como é que se praticou esse ato de improbidade? Quão grave foi esse ato de improbidade? E aí sim poderá ser aplicada a perda do cargo mais moderno. Vamos falar da multa, a multa que está lá no artigo 12 e seu parágrafo 2º, ainda ali discutindo esse rol de sanções que podem ser aplicadas aos agentes. Lá no parágrafo 2º do artigo de número 12, nós temos a possibilidade
do Poder Judiciário dobrar, duplicar a multa, que já é pesada, ainda pode ser duplicada, tendo em conta a situação econômica do réu. Tudo isso serve para realmente adequar a sanção. Porque muitas vezes nós temos réus em improbidade que têm a larga capacidade financeira. E aquela multa talvez não represente absolutamente nada. Então a nova lei, com a finalidade de dar mais elasticidade ao magistrado, ela diz que poderá ser dobrado, melhor dizendo, o valor da multa. Portanto, o valor da multa é mais um instrumento que o judiciário terá como discricionalidade na aplicação, aí no equacionamento, no sancionamento. Lembrar, nós não estamos falando apenas de reparação. A ideia da lei de improbidade não é apenas ressarcir. Pelo contrário, mais à frente, na próxima aula, mas já adiantando aqui, nós falaremos que se nós tivermos ações de improbidade em que as sanções estão prescritas, não há mais por que essa ação de improbidade ser considerada sancionatória. Ela pode ser convertida em ação civil pública para que se faça o ressarcimento, mas não a punição do agente público. Então, multa dobrada no caso da situação financeira do réu ser uma situação favorável, uma situação alargada, o sujeito que é rico, que tem posse. Mais um cuidado que deve-se ter está lá no artigo 12, seu parágrafo 3º, que é a preservação da empresa. Nitidamente, a lei quis trazer a preservação da empresa, considerando a função social da atividade empresarial. Quando se vai aplicar um sancionamento a uma pessoa jurídica, quando vai se aplicar a proibição de contratar, deve-se levar em conta a forma de não inviabilizar o exercício da própria atividade e não inviabilizar serviços públicos. Veja, não é punir por punir. Ah, professor, mas esse argumento ele é muito protetivo. Meus caros, a lei quis trazer o que tem de mais moderno. Veja, a lei quis trazer uma real consideração da condição daqueles que praticam atos de improbidade. E no caso de uma empresa, é possível e deve, não apenas é possível, mas deve o Poder Judiciário levar em conta a função social da empresa. Na proibição de contratar, o artigo 12 e seu parágrafo 4º, ele trata da excepcionalidade de se extrapolar o âmbito de aplicação desta sanção, tendo em conta a realidade. Eu posso extrapolar o sancionamento de maneira a proibir a empresa não mais a contratar no âmbito do município, do Estado, da União. Qual o âmbito de aplicação do Distrito Federal? Qual o âmbito de aplicação desta sanção? Agora, o magistrado, o Poder Judiciário, ele pode ponderar e, excepcionalmente, extrapolar, ir além na aplicação dessa sanção e mandar inserir o nome desta empresa no cadastro de empresas que são inidôneas, que estão punidas com base na lei de improbidade. Lembrar aqui, também um parêntese, que nós temos punições com base na 8666, com base na 14133, com base na lei anticorrupção. Existem muitas formas de, se você lançar o nome de uma empresa, porque é inidônea ou está suspensa. Então, muito cuidado. Aqui nós estamos falando especificamente do ato de improbidade, que autoriza que o juiz vá além. Para o caso concreto, é necessário, mas ele deverá fundamentar, dizer por que é necessário extrapolar a aplicação desta sanção para essa determinada pessoa jurídica. Lembrar que aqui também exige-se a ponderação da função social da empresa. A lei quis preservar o negócio, porque gera emprego, paga tributo, gera riqueza, não pode pura e simplesmente e de forma objetiva extrapolar este sancionamento sem levar em conta a realidade do caso concreto, a necessidade, até para que seja um justo sancionamento.
Vamos para mais uma discussão da nova lei. No artigo 12 e seu parágrafo 5º, nós temos uma novidade que reacenderá e já reacendeu, né, a Lei 14.230, que altera radicalmente a Lei 8.429, ela é de outubro de 2021. Então, desde lá, já se discute o que é esse tal de menor lesividade, né? Essa tal de menor lesividade é um ressuscitar da menor ofensa, menor potencial ofensivo? A lei também autoriza que é possível ficar apenas com a pena de multa. Sempre eu devo ressarcir, o agente público que praticou sempre deverá ressarcir ou perder aquilo que ilicitamente ele acresceu. Mas é possível que, em lesões de menor ofensa, no menor potencial ofensivo, vamos assim dizer, é possível aplicar a pena de multa. Mas qual é o problema? O problema é o que é menor potencial ofensivo. Nós temos aqui mais um ponto em que a doutrina está a discutir, em que nós teremos graves discussões judiciárias e que, mais uma vez, está na mão do Poder Judiciário o que é menor potencial ofensivo. Como quantificar? Qual é o valor? A lesividade? De que maneira será? Como nós faremos? Como se estabelecerá qual será o critério para se definir o que é menor potencial ofensivo, em que situações ele poderá ser aplicado? Grave e renderá bastante discussão, seja jurisprudencial, seja doutrinária. Posicionamento de juristas que tendem a tornar mais rígida a aplicação da lei dizem, olha, isso é um absurdo jurídico, porque eu trago para dentro de uma lei que tem por objetivo punir agentes ímprobos a discussão a respeito de lesividade de um bem tutelado que não se discute. Sempre se disse que, olha, a probidade não se discute se é pequeno valor, grande valor. É ímprobo, é ímprobo. Então, meus amigos, ainda teremos bastante discussão a respeito da definição. O que é essa menor lesividade? O que é essa menor ofensa? Quem fará? O ideal é que a lei tivesse, de maneira concreta, estabelecido os parâmetros para conferir maior segurança jurídica e que a lei não precisasse ser taxada de um afrouxamento na punição aos agentes que são corruptos, como se gosta de dizer, que é a expressão mais genérica, né? E aqui eu já faço a ressalva, respeitando, obviamente, em todas as aulas tenho falado isso. Por quê? Porque o tema é polêmico, respeitando quem entende sentido contrário. Vocês que estão assistindo essa aula verão que, no curso do estudo de vocês, tudo que eu estou falando aqui haverá argumento em sentido contrário, pois assim é no direito. E, em especial, num tema tão relevante e com situações que também ficaram em aberto. E aí vão dizer, professor, mas a lei poderia ser melhor nesses pontos? Sim, sem dúvida. Como eu já ressaltei nas nossas outras discussões, a lei não é perfeita, ela tem muitas falhas, mas no todo eu ainda considero que ela seja melhor. Dando continuidade, vamos avaliar agora o artigo 12, seu parágrafo 6º, que trata da ressarcimento e dedução do que já foi pago em outras esferas. Então, aqui o que nós temos? Se, eventualmente, esse agente público já tenha sido condenado, por exemplo, em uma eventual ação de ressarcimento pura, exclusiva, ou se, de qualquer forma, o erário já foi prestigiado e ressarcido, eu tenho que compensar as sanções. Eu tenho que compensar de maneira a não haver sobreposição de sancionamento, para que ele não faça a restituição dupla do dinheiro público, e sim aquilo que efetivamente houve de dano ao cofre público. Já no parágrafo 9º do artigo 12, que estamos discutindo, nós temos a previsão de que as sanções elas são aplicáveis apenas com o trânsito em julgado. E é uma questão óbvia, né? Eu só posso determinar, certificar a culpabilidade e realmente a responsabilidade do agente pelo ato de improbidade administrativa com o trânsito em julgado.
Isso não significa que eu não possa fazer aqueles afastamentos cautelares que nós já conversamos. Meus caros, lembrar que quanto à suspensão de direitos políticos, nós temos um regramento diferenciado. A nova lei, ela autoriza que se conte de maneira retroativa o intervalo para suspensão de direitos políticos. Então, o que eu tenho aqui? A possibilidade de contar retroativamente o intervalo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da condenação. Veja, nós não estamos falando de primeira instância, nós estamos falando de decisão colegiada, aqui, em específico, né? Então, nesses casos, a suspensão dos direitos políticos, ela pode contar aí de forma retroativa e não deixa de ser um benefício para o réu. Meus caros, vocês estão vendo a quantidade de sanções e a importância das sanções na lei de improbidade? Vocês estão vendo que, por isso que o agente público, esta é a razão pela qual o agente público, muitas vezes, ele prefere responder um processo criminal, mas a lei de improbidade, o ato de improbidade, ele é temido, porque o sancionamento, ele é muito mais gravoso em termos de consequências múltiplas. O sujeito perde função, perde direitos políticos, e esse é o grande receio, e este é o maior receio dos agentes públicos nesse caso. Veja, nós temos ainda a possibilidade, como nós estamos conversando, de o sancionamento ainda ter a infração político-administrativa. O regime de sancionamento dos servidores públicos, ele é múltiplo. E aqui, meus caros, fica também uma ponderação nessas discussões de reforma da administração pública. Reformar o regime de servidores públicos. Espera aí, professor, nós estamos falando de improbidade administrativa e por que nós estamos agora buscando reforma da administração? Como se pretende fazer reforma da administração pública? Mais uma reforma da administração pública. Eu pergunto aos senhores, não temos sancionamento já adequado? Temos ou não temos lei suficiente para punir agentes públicos, seja servidor, políticos, até o terceiro, até o privado é alcançado, pessoas jurídicas, temos a lei anticorrupção. Será que não é suficiente o regime, ou os regimes, vamos assim dizer, as diversas formas de punição dos agentes públicos? Eu ainda preciso reformar a Constituição para criar um novo regime para a administração pública, porque se diz que com a nova forma de pensar a administração pública e enfraquecendo algumas garantias, é que eu consigo punir o servidor público que não dá resultado, por exemplo? Veja, meus caros, a administração pública brasileira, o regime que trata dos servidores públicos, de agentes públicos, ele está aí. Como eu venho falando desde a primeira aula, nós podemos, um agente público, ele pode responder por crime. Agora, se o crime prescreveu, é porque o processo não andou, então nós temos que fazer o quê? Fazer com que esse processo ande. Agora, eu não posso mudar o sistema, tornar o sistema ilógico para, reconhecendo que não deu conta com o direito penal, fazer incidir um regime jurídico sem garantias. Eu já tenho o processo administrativo disciplinar para o servidor que não gera resultado. Então, por que retirar garantias do servidor? Eu tenho também a lei de improbidade administrativa, que é o nosso estudo de hoje, que vai punir o agente público que pratica ato de improbidade. Eu tenho infração político-administrativa por crime de responsabilidade que o agente, que o político, o mandatário, né, o sujeito que foi eleito, ele pode se submeter ao crime de responsabilidade e perder o cargo e ficar, inclusive, ter suspensão de direitos políticos. Então, veja, o regime está aí. As esferas de punição estão aí. Então, o questionamento é, será que não é dar efetividade à lei de improbidade que é necessário? Será que não é dar efetividade ao processo administrativo? Será que não é julgar melhor o processo de infração político-administrativa ou não instaurá-lo quando ele é usado meramente por uma chantagem política, como nós vemos acontecer no Brasil, na nossa história, em diversas situações?
o direito penal, será que não é fazer funcionar o direito penal? Esse é um questionamento que é essencial na inteligência, vamos assim dizer, da discussão da lei de improbidade administrativa. Professor, mas por que ir tão longe? Por que, meus caros? O nosso compromisso, o meu compromisso, o seu compromisso enquanto jurista, é com garantias fundamentais, é com a lógica do sistema, é com um sistema que, sim, faça a punição daqueles que violam o cofre público, que é de extrema importância. É óbvio, existe a probidade como direito fundamental, mas eu não posso descolar esse assunto e colocar de lado a dignidade dos servidores, dos agentes públicos, dos políticos e de tantos quantos estão aí, colocam seus nomes para o exercício da função pública. Muito legal, mas agora vamos fazer o quê? Responder perguntas, vamos para o nosso quiz, para ver se você consolidou e para consolidar, na verdade, o que estudamos até aqui. Vem comigo. Assinale a alternativa correta. Letra A. A multa, com a reforma, pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma legal é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Letra B. Na responsabilização da pessoa jurídica, fica facultado ao juiz considerar os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Letra C. Com a reforma, continua sendo rejeitado o conceito de improbidade administrativa de menor potencial ofensivo, sob todos os aspectos e consequências jurídicas. E letra D. As sanções previstas na lei de improbidade, com a reforma, poderão ser executadas liminarmente. E aí, depois de tanta conversa, você já sabe as respostas? Vamos lá? Assinale a alternativa correta. E aqui eu começarei a responder com vocês pela letra B. Na responsabilização da pessoa jurídica, fica facultado ao juiz considerar os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades? Resposta errada. Está facultado ao juiz? Não. Ele deve, é uma obrigação do juiz considerar os efeitos econômicos, sociais da sanção, a fim de que seja adequada a punição, a fim de que se preserve a função social da empresa. Letra C. Com a reforma, continua sendo rejeitado o conceito de improbidade administrativa de menor potencial ofensivo, sob todos os aspectos e consequências jurídicas? Está errado. Nós rejeitamos o conceito de improbidade de menor potencial ofensivo até a velha lei? Sim. Com a nova lei, nós temos expressamente previsto que é possível, sim, aplicar apenas multa, sempre lembrar que o ressarcimento e a perda do ilícito vai ser aplicado, mas as demais sanções não serão aplicadas para o menor potencial ofensivo. Detalhe que nós discutimos em aula é que não sabemos o que é esse menor potencial ofensivo, mas agora nós temos essa previsão, então a resposta está errada. As sanções previstas na lei, letra D, as sanções previstas na lei de improbidade com a reforma poderão ser executadas liminarmente? O que nós conversamos? As sanções são executadas com o trânsito em julgado e não liminarmente. Letra A, resposta correta. A multa com a reforma pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma legal é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Perfeito. Ao magistrado cabe dobrar a sanção de multa para os casos em que eu tenha um réu abastado e que aquela punição seja indiferente para ele. Não reprova, não reprime, não coíbe os atos de improbidade. Resposta correta, letra A. Vamos para mais uma questão? Assinale a alternativa correta. Letra A. Um mesmo fato considerado crime e ato de improbidade não admite a punição por ambas as esferas de atuação? Letra B. A perda da função pública conforme a reforma
será aplicada sempre em relação ao cargo de origem do agente público? Letra C. Com a reforma, a perda da função pública pode ser aplicada liminarmente? E letra D. Um mesmo fato considerado crime e ato de improbidade admite punição por ambas as esferas de atuação. Mais tranquilo agora? Consegue responder? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Letra A. Um mesmo fato considerado crime e ato de improbidade não admite a punição por ambas as esferas de atuação? O que nós vimos? Eu falei, reiterei aqui na aula, e desde a primeira aula viemos falando disso, que um sujeito, o mesmo fato, pode gerar consequências no direito penal, infração político-administrativa, responsabilidade administrativa pura e também responsabilidade administrativa decorrente da lei de improbidade. Então essa assertiva está errada, porque admite sim a acumulação dos sancionamentos, desde que eu não faça aplicação da mesma sanção. Veja, eu vou perquirir, eu vou investigar o mesmo ato, posso aplicar para aquele ato aquelas sanções, mas não sanções idênticas. Letra B. A perda da função pública, conforme a reforma, será aplicada sempre em relação ao cargo de origem do agente público? Letra B está errada. Não é sempre em relação ao cargo de origem. Existe uma exceção quando se trata de enriquecimento. Lembra? Falamos ali dos parágrafos do 12. Quando se tratar de enriquecimento, uma situação grave, as circunstâncias, ao magistrado está facultado ponderar, sopesar se o agente perderá o cargo mais atual, mais moderno. Então essa assertiva está errada. Letra C. Com a reforma, a perda da função pública pode ser aplicada liminarmente. Também está errada e já falamos aqui. Não admitimos punição liminar, não admitimos punição provisória, apenas com trânsito em julgado. Mas lembrar que é possível afastamento cautelar de agentes públicos, como veremos na próxima aula, indisponibilidade de bens, liminar, mas a punição, a concretização das sanções, liminarmente, não. Letra D. Um mesmo fato considerado crime e ato de improbidade admite a punição por ambas as esferas de atuação? A letra D, ela é a correta e ela fala exatamente o que eu expliquei a respeito da letra A na sua incorreção. Então, a letra D é a resposta correta. Vamos para mais uma pergunta, a última de hoje? Assinale a alternativa correta. Letra A. Com a reforma, não há mais possibilidade de se aplicar sanção de perda de bens e valores para os casos de improbidade do tipo enriquecimento ilícito. Letra B. A suspensão de direitos políticos nos casos de improbidade por enriquecimento ilícito é de até 10 anos. Letra C. Com a reforma da LIA, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere a lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas esferas ou nas instâncias criminal, civil, administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Letra D. As sanções aplicadas pela lei anticorrupção não exigem observância da proibição do não bis in idem, diante da relevância do bem jurídico em discussão. Já respondeu? Consegue dizer qual é a resposta correta? Vamos lá? Assinale a alternativa correta. Letra A. Com a reforma, não há mais possibilidade de se aplicar a sanção de perda de bens e valores acrescidos para os casos de improbidade do tipo enriquecimento ilícito. Por que está errada essa questão? O que ela diz? Que não há mais possibilidade de se aplicar a sanção de perda de bens, quando está expressamente prevista essa possibilidade. Assertiva A, errada. Letra B. A suspensão de direitos políticos nos casos de improbidade por enriquecimento ilícito é de até 10 anos. Resposta errada. Nós já sabemos que ela é de até 14 anos. Letra C. Com a reforma da LIA, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere a lei de improbidade deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Exatamente. Quando se aplicar a sanção,
eu devo ponderar o que já foi ressarcido por outras instâncias, a fim de que não se aplique 2 vezes a mesma sanção, conforme eu venho reiterando aqui na nossa conversa. Letra D. As sanções aplicadas pela Lei Anticorrupção não exigem observância da proibição do não bis in idem diante da relevância do bem jurídico em discussão. Também está errada, pois, ao aplicar a LAC, a Lei Anticorrupção, eu tenho sim que observar a impossibilidade do non bis in idem, ou seja, a não possibilidade de se punir 2 vezes com a mesma sanção. Meus caros, muito obrigado pela presença de todos vocês, espero ter contribuído com a formação jurídica de todos. Hoje nós falamos a respeito das sanções, das penas na Lei de Improbidade Administrativa e também da exigência dos servidores públicos demonstrarem o seu patrimônio ao tempo do acesso ao cargo e na continuidade, na preservação, no exercício da sua função. Um grande abraço e espero vocês na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.